Jó 6, versos 8 e 9. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me o quê? Você pode ler comigo? Ele o quê? Me esmagasse. Alguém já fez uma oração dessa? Deus, me esmaga logo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Gente, olha o nível de aflição, olha o nível de angústia, olha o nível de dor, olha o nível de sofrimento que chegou Jó. A oração de Jó já não é Deus me cura. A oração de Jó já não é Deus muda a minha história ou a minha sorte. A oração de Jó é Deus tira a minha vida. Mas é lindo ver que apesar dele pedir para Deus, ele não tenta contra a sua própria vida, porque isso é demoníaco. Não estamos aqui julgando pessoas com transtorno e que chegam a pontos. O que estamos dizendo é que Deus não vai inspirar, o Espírito Santo não vai vir para alguém e dizer assim, tira a sua vida. O Espírito Santo não faz isso. Só o diabo faz isso. Isso está claro? Jó, no auge do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia, pede a Deus, Senhor, seria melhor se o Senhor me esmagasse de uma vez. Seria melhor se o Senhor acabasse comigo. Não me restou nada. Meus filhos se foram. Meus recursos se foram. Minha dignidade se foi. Minha saúde se foi. E agora estão indo embora as minhas esperanças. Porque um homem com esperança não pede a morte. Quem pede a morte é porque também já está perdendo, ou já perdeu as esperanças. Ainda bem que você veio, porque Deus te trouxe hoje aqui. Agora eu estou entendendo toda a batalha. Irmãos, eu não sinto mais nada. Foi a tarde toda com dor. Eu estava quase chorando antes de descer, de tanta dor. Mas eu decidi que é no altar que eu sou tratado por Deus, é servindo o meu Deus que eu me beneficio daquilo que Deus tem disponível, inclusive curar. Eu estou entendendo. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ainda que você tenha chegado numa situação que você diz, não há esperança. Essa palavra é o que Jó diz, ao cheiro das águas. Essa palavra são as águas de Deus, são as águas que correm do trono, do rio de Deus, da Bíblia Sagrada, do altar de Deus, e que vão fazer o seu coração brotar como planta nova, reverdecer, se renovar e dar fruto. Que fruto? O seu testemunho vai mostrar que a palavra de Deus não volta vazia, te trouxe esperança, restaurou tua vida e operou o impossível. Creia. Jó está sem esperança, ele pede, ele chega a dizer, seria melhor, por que Deus não me ouve e me mata de uma vez? Olha na nova tradução da linguagem de hoje, como é que Jó diz? Ah, se Deus me desse o que estou pedindo, ah, se Deus respondesse à minha oração, então Ele me tiraria a vida. Jó fala, Deus tira, mas eu não tento contra ela. Ele me atacaria e acabaria comigo. Gente, vamos ser sinceros, que oração doida. Deus me ataca. Já fez uma oração dessa dizendo, Deus vem para cima de mim, arrebenta eu no meio. Só que foi uma oração verdadeira, sincera, de um homem desesperado, aflito, angustiado e frustrado. Como se já não bastasse toda a dor física, emocional, familiar, financeira que Jó estava vivendo, agora no verso 10 e 11, nós vamos ver o que mais que ele fala, e você vai ver que daqui a pouco ele vai citar mais uma dor. A gente chega lá, mas vamos lá para o verso 10. Vou lendo sempre primeiro NVT, depois NTLH. Ao menos tenho este consolo e alegria, apesar da dor. Apesar de quem? Da dor. Não neguei as palavras de quem? Do santo. É de Deus, do Senhor, do santo. Contudo,
Faltam-me forças para o quê? Prosseguir. Não vejo motivo para viver. Guarda essa parte do verso 10. Ao menos tenho esse consolo e alegria. Apesar da dor, eu não neguei a palavra de Deus. Jó se autoconsola. Jó se alegra. Porque ele honrou a palavra de Deus quando viveu os melhores dias da sua vida. Mas continuou honrando a palavra de Deus quando estava vivendo os piores. E nós podemos dizer o mesmo? Ou uma frustração nos faz desanimar, desistir. Ou frustrações acumuladas nos fazem parar de servir a Deus, parar de adorar a Deus. Quantas pessoas começaram um projeto, um empreendimento, um negócio e tiveram problemas ao longo do caminho e desistiram e disseram: nunca vai dar certo. Thomas Edison fez uma grande descoberta, uma invenção. Qual foi? Alguém lembra? Thomas Edison, a luz elétrica, a lâmpada. Só que ele já tinha tentado mais de 1000 vezes. E alguém disse para ele: desista. Você não está percebendo que você não vai conseguir, você nunca vai conseguir? Com 1000 tentativas você ainda não se frustrou, não desistiu desse negócio? Ele disse: na verdade, eu estou feliz, porque eu já descobri 1000 formas de como não funciona. Cada vez que eu tento e dá errado, eu estou mais perto de descobrir como vai dar certo. Isso não se aplica a casamento. Eu já tenho que falar rápido, antes que alguém pegue um gancho e diga: pastor, eu vou aprender com o irmão Salomão. Só que o irmão Salomão, no final da vida dele, diz que é tudo vaidade. O irmão Salomão em Eclesiastes chegou a falar que não tinha prazer na vida. O homem tinha 1000 mulheres. Para quem pensa que o sexo é o prazer, o sexo é um prazer. Comida é um prazer. Viagem, lazer, conquistas são alguns prazeres, mas nenhum prazer é maior do que você fazer qualquer uma dessas coisas na presença de Deus com a sua família abençoada. Quem está entendendo a diferença? Mas voltando lá para o Thomas Edison, ele não se frustrou pela falta de apoio, por quem duvidou, por quem criticou. Ele perseverou, ele continuou, ele foi adiante, ele foi determinado. Ele não negou seu senso de propósito. Ele tinha dentro dele um senso de propósito. Eu vou deixar um legado para a humanidade. O meu nome vai ser falado. Eu vou deixar uma marca. A pergunta é: você já discerniu seu senso de propósito? Aquilo que faz seu coração pulsar, aquilo que mesmo que seja com sacrifício, você faz com prazer, mesmo parecendo ser contraditório. Com sacrifício faço com prazer. Eu prego a palavra de Deus com prazer, eu amo pregar a palavra de Deus, mas às vezes meu corpo está doendo, às vezes eu estou cansado, às vezes acabo com tudo que eu quero é ficar quietinho, mas aí tem alguém para atender, tem isso, tem aquilo. Então, às vezes eu tenho que me sacrificar para fazer aquilo que me dá prazer. Quem está entendendo? Só que, no final do processo, você vai poder desfrutar de um sabor que aqueles que pararam no meio do caminho, porque se frustraram, não desfrutam. Eu estou aqui para te encorajar, vai adiante. Não negue a palavra de Deus, não negue a promessa de Deus, não negue os sonhos que Deus lhe deu, continua. Olha o que diz o mesmo versículo na Nova Tradução na linguagem de hoje. Se eu soubesse que Deus faria isso, o quê? Lembra o que Jó estava pedindo mesmo? Alguém lembra? A morte. Se eu soubesse que Deus ia me matar, eu daria pulos de alegria. Leia o texto todo, você vai ver. Mesmo sofrendo muita dor, era mais ou menos assim: eu daria pulos de alegria porque estava acabando o meu sofrimento, não aguento mais. Pois Deus é santo e eu nunca
Irmão, isso aqui é muito forte. Olha o que Jó diz: e eu quantas vezes nunca fui contra as suas decisões. Quantas coisas a gente está fazendo a pulso? Quantas coisas a gente faz e que é de Deus, mas não é no tempo certo, do jeito certo. Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo, exatamente todos os propósitos debaixo do céu. O que a gente está querendo hoje, o que a gente está vivendo hoje, realmente está alinhado com o tempo de Deus? A nossa vida está alinhada para viver o que a gente está desejando viver? Deus, o Senhor me dá uma multidão para pregar. Deus, mas eu não tenho paciência para cuidar de 10. Como é que você quer uma multidão? Deus, me prospera, multiplica. Aí Deus fala: eu multipliquei o seu salário 2 vezes já. Deus, mas é que ainda não foi suficiente. Fala: não, eu multipliquei por 2, você aumentou suas dívidas por 4. Quanto mais recursos Deus mandar, quanto mais gente chegar para essa empresa, para essa casa, é mais confusão, não é bênção. Por que não, pastor? Porque primeiro eu realinho as coisas com Deus. Existem decisões de Deus na nossa vida que a gente não entende, e na verdade são preservação. Ele está nos preservando de uma tragédia. Ele está nos poupando de uma decisão precipitada. Quantos jovens precipitadamente se casam para fugir de um lar de maus tratos, para fugir de uma casa sem harmonia, sem amor, e vai entrar em outro relacionamento sem harmonia e sem amor. Quantas pessoas param no meio do caminho, projetos que deveriam continuar, porque dizem: eu estou cansado, é difícil, eu não tenho apoio. Mas peraí, quais são as decisões de Deus? Você consultou a Deus? Você ouviu a Deus pela palavra? Você continua ouvindo a Deus? Irmãos, tem gente, quando estava na pior, todo passo que ia dar: pastor, estamos aqui, estamos na fé, ora aí por nós, tá dando certo, está indo e tal. E claro, irmão, que você não tem que ficar perguntando todo passo que você vai dar, ninguém é babá, não é disso que estamos falando, mas anda alinhado. Senhor, fala comigo. Não, nesse culto eu vou receber resposta. Deus, eu orei em casa, eu abri a tua palavra, o Senhor me deu uma direção, agora o Senhor vai confirmar através de quem for ministrar. E a pessoa vai, é o temor de não colocar a sua vontade como sendo a de Deus. Quem está entendendo? Tem gente que vai contra as decisões de Deus. Deus decidiu que a gente deveria se reunir, tem gente que não reúne. Foi decisão de Deus estabelecer um culto a Ele, de ajuntamento. Decisão de Deus. Tem gente que não vem, só vem quando está na pior. Hebreus 10, 25 diz: não deixando de congregar, não deixando de se reunirem em meu nome, como é costume de muitos. São decisões de Deus. É decisão de Deus que a gente perdoe e seja perdoado. É decisão de Deus que a pessoa que fez mal para você e para mim possa ir para o mesmo céu que a gente vai. Amém, e glória a Deus. Porque a gente também já errou com alguém que ficou triste, mas graças a Deus é decisão de Deus nos levar para o céu, a partir da nossa entrega a Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, receber a graça de Deus, ser restaurado por Deus e ir para o céu com uma nova vida. É disso, irmão, que nós estamos falando. Jó está dizendo: Senhor, eu nunca fui contra as suas decisões. Põe aí para mim na SNTLH, tá certo. Põe o primeiro tópico aí para mim, Ana, por favor. Presta atenção nisso aqui. Mesmo frustrado e sem entender a situação, não negue a palavra de quem? De Deus. Pastor, mas está doendo. Pastor, eu me frustrei. Pastor, eu me decepcionei. Pastor, aprontaram comigo. Pastor, eu caí numa armadilha. Pastor, eu caí... Ok. Mas não negue a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que tem o poder de tirar você desse fundo de poço. Alguém se decepciona com uma instituição, igreja, uma denominação, igreja, projeta aquilo para Deus, dá as costas para Deus, deixa de servir, deixa de amar, deixa de congregar, fica revoltada. Alguém lhe feriu, alguém lhe fez mal, não foi Deus. Não vire as costas para Deus. Alguém teve um problema num relacionamento, no namoro, no casamento. Aí a pessoa teve problema no casamento, ela diz: nunca mais vou me casar. Tudo bem, a pessoa não quer casar, mas não, ela vai viver amaziada, vai viver em fornicação.
A outra moça ou rapaz namorou um, namorou dois, três, não deu certo. Aí diz assim, eu acho que o problema é a minha sexualidade, vou mudar a minha opção sexual. Vai ver que é por isso que está dando errado. Está tendo problema de relacionamento, de incompatibilidade de gênero, temperamento, caráter. E a solução é mudar a opção sexual? Não tem nada a ver. Mas o que eu estou falando, tem acontecido ou não tem, gente? A pessoa se frustra por causa de um problema e tenta consertar criando outro problema, e que vai ser maior que o primeiro, porque agora entrou o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A pessoa começou um negócio e ela tem promessa de Deus para ser uma grande empreendedora, para ser um grande financiador do reino. Mas aquele negócio não deu certo. Por quê? Porque ela não tinha experiência, ou porque ela era desorganizada, ou porque naquela área realmente ela caiu num golpe. Ela nunca mais tenta nada. Ela nunca mais faz nada. Gente, eu sempre gosto de dar um exemplo do Silvio Santos. Quem lembra do baú da felicidade? Aí você vai vendo, né? Quem lembra do baú da felicidade é 30 e tal para cima. O baú da felicidade quebrou, gente. Por causa do contador do Silvio Santos. Perigo. Duas coisas. Você vai abrir um CNPJ, você precisa encontrar de confiança um advogado e um contador. De confiança. Porque essas duas pessoas podem ajudar a arruinar a sua vida ou preservar a sua vida. Vida pessoal e empresarial. Um contador, que é a pessoa da confiança dele, mas fez uma atrapalhada e acumulou e não sei o que, quebrou. Aí o Silvio Santos pegou, lamentou, foi chorar, entrou em depressão e nunca mais trabalhou. Não foi isso? Não, o que ele fez? Lançou a Jequiti. Acho que hoje ele fala assim, louvado seja Deus por aquele contador. Porque, gente, vocês acham que o baú da felicidade estaria faturando o mesmo tanto que fatura cosmético? Obviamente que não. Ei, abra os olhos, porque tem frustrações que têm chegado até você e até a mim, que não são o fim da nossa história, não são o fundo do poço. Essa frustração, na verdade, vai ser o ponto crucial para você dizer, chega, basta, eu vou me levantar, eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou ouvir a voz de Deus, eu não vou negar a palavra de Deus, eu não vou deixar de confiar que os sonhos, as promessas e as direções de Deus para a minha vida estão de pé e vão se cumprir, eu creio. O filho pródigo precisou desejar comer o resto da comida dos porcos. Se ele não chega àquele ponto, ele não volta para a casa do pai. Se ele tivesse alguém para rachar um marmitex, ele teria terminado a sua vida rachando um marmitex. Mas louvado seja Deus que não deram para ele nem lavagem, porque ele olhou e falou, é melhor eu voltar para a casa do meu pai, porque até os empregados do meu pai comem melhor que eu. O que eu estou querendo dizer? A frustração de não poder comer nem lavagem dos porcos fez o filho pródigo cair em si. Tem frustração que vem na nossa vida para abrir os nossos olhos, para abrir o nosso entendimento e a gente voltar ao propósito e ao projeto de Deus para a nossa vida. E louvado seja Deus por isso. Não negue a palavra. Ela é a corda que você está precisando para sair do fundo do poço. Ela é o socorro bem presente na angústia. Quem crê nisso, diga amém. Vamos continuar aqui a leitura, verso 12. Versículo 12, acaso tenho a força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não! Estou completamente o quê? Desamparado. Jó diz assim, é completamente tudo, não tem amparo nenhum. Sem chance alguma de sucesso. Olha como é que Jó se enxerga. Olha como é que Jó olha para ele mesmo. Ele reconhece suas limitações e não vê chance de sucesso nenhum naquele momento da sua vida. Põe na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo e não há ninguém que me socorra. Lembra que no começo eu falei, Jó em meio à dor, em meio a tantas perdas, vai somar mais uma coisa, o quê? A frustração da falta de apoio. Tanta gente que ele apoiou, tanta gente que ele serviu, tanta gente que ele fez o bem, e quando ele precisa, onde estão essas pessoas? Alguém já passou por isso? Ninguém aqui? Eu já passei. Irmãos, há pessoas que você vai ajudar, você vai, eu gosto, alguns pastores às vezes falam assim,
E é verdade. O pastor é aquele que faz o seu casamento, apresenta os seus filhos, batiza você, batiza os seus filhos, ora quando você está doente, ora quando o marido quer ir embora de casa, ou a mulher quer ir embora de casa, ora quando está desempregado, arruma a cesta básica quando está faltando. Mas o dia que ele fala uma palavra que você não gostou, fala assim, essa igreja, esse pastor, isso aí, não é... Pessoas egocêntricas, egoístas, sem amor, sem reciprocidade. Hoje à tarde eu estava meditando. Quantas pessoas chegam quebradas, feridas, sujas, e são apoiadas, não pelos pastores apenas, mas pela igreja em geral. Enquanto estão sujas, alguém ajuda ali a limpar. Enquanto estão feridas, alguém ajuda a colocar remédio. Enquanto ainda estão bem duras ainda, aquele processo de libertação, alguém está ali apoiando. Quando está endemoniada, aí quando fica bem, ela começa a ver defeito e sai e fala, agora eu vou servir com aquilo que eu me tornei de bom em outro lugar, porque esses aqui não são bons o bastante para mim, mas eram bons para suportar suas fraquezas, mas na hora de desfrutar das suas conquistas, da sua força, aí vai entregar para outro lugar. Quem está entendendo? Gente, isso é igual o rapaz que vira cabeça, ou a moça que vira cabeça quando faz sucesso, quando prospera e larga o seu cônjuge por causa de alguém que fala, agora é amor da minha vida. Não, é amor do teu dinheiro, é amor do teu sucesso, amor da tua vida, rói osso com você e come picanha, filé com você e comigo, em nome de Jesus. Esse é o amor da nossa vida. Esses são os amigos leais. Cadê os amigos de Jó, que comiam o melhor na casa dele? Cadê os amigos de Jó que ele ajudou tanto? Gente, aqui eu estou fazendo um resumo, o pastor não está tudo isso, está no livro de Jó, leia o livro todo. Jó tinha tudo para ser um homem frustrado, e ele passou pela frustração. E lembra que eu comecei falando, a frustração é um ponto por onde temos que passar, mas não precisamos apertar o botãozinho, puxar a cordinha e dizer, vou descer aqui, vou ficar o resto da minha vida aqui. Não, eu não vou descer na estação chamada frustração, eu passarei por ela e vou até a estação chamada restauração em Deus, realização em Deus, graça de Deus, eternidade com Deus. Continua. Não pare por causa da frustração. Não pare. Põe aí essa aí é a NVT? Que tá apagadinha ali. NTLH. Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Olha a situação de Jó. Ele espera que alguém esteja com ele, que alguém o apoie, mas ninguém socorre, ninguém apoia, ninguém faz nada por ele. Olha o verso 14, vamos lá. Versículo 14. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor. De quem? Do Todo-Poderoso. Agora eu vou ficar só na NVT, tá? Eu queria pegar algumas palavras-chave na NTLH até o 13, do 14 em diante a gente fica só na NVT. Vamos lá de novo aqui, ó. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens, quando fica turvo por causa do gelo, e a neve sobre ele se amontoa. Mas, chegado o tempo da seca, olha aqui, de seca, a água faz o quê? Desaparece, e o riacho some no calor. É o que Jó está dizendo. Meus amigos, quando eu transbordava, vocês estavam aqui. Quando eu tinha muito a oferecer, vocês estavam aqui. Vocês me acusam sem motivo, mas vocês estavam aqui, desfrutando das minhas conquistas. Agora que a minha vida virou de cabeça para baixo, onde estão vocês? Para onde vocês foram? Jó agora se frustra com pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você ainda não sabia, eu preciso te falar. É inevitável, presta atenção, é inevitável viver e não se decepcionar, ou não decepcionar alguém. É inevitável viver e não se frustrar
ou não frustrar alguém. Que isso, pastor? É inevitável. Em algum momento, eu vou esperar algo de alguém que aquela pessoa nem me prometeu, e eu me decepciono e me frustro. Em algum momento alguém vai esperar algo de mim que eu não me dispus a oferecer, mas a pessoa criou uma expectativa e ela vai se decepcionar e se frustrar. Isso é inevitável. Nós somos imperfeitos, mas o que nós podemos fazer, o que nós podemos evitar, é parar na estação chamada frustração ou decepção. Frustração e decepção, eu perdoo, eu viro a página, eu me levanto, eu busco a Deus, eu clamo a Deus, eu ponho as coisas às claras, eu converso com carinho, respeito, temor, olhos nos olhos, resolvo a situação e vou adiante. Quem está entendendo? Para quem que Jó está falando? Alguém sabe? Para quem que Jó está falando? Para os amigos. Jó não está falando dos amigos, Jó está falando para os amigos. Quer conhecer o caráter de alguém? Gente de caráter fala para, gente sem caráter fala de. Deixa eu te falar da irmã Helena. Não, dá licença gente, eu preciso conversar com a irmã Helena. Irmã Helena, a senhora falou uma coisa ali que eu achei que não ficou legal. Não, espera a irmã Helena ir embora. E vira para você, viu o que ela falou? Pelo amor de Deus, é um absurdo isso. Não é à toa que a Carla é daquele jeito. Irmão, quem está entendendo o exemplo que eu estou dando? É só um exemplo, gente. Quem está entendendo, diga amém. Gente de caráter fala com a pessoa. Gente com caráter já meio corrompido, duvidoso. Porque nessa hora a gente começa a se sentir mal. O pastor está falando que não tem caráter? Não, é você que está falando. Eu não sei se você falou de alguém. Então quem está falando é você. Que isso, pastor? Então todos nós somos de caráter duvidoso. Em algum momento da vida somos. Porque eu já falei de alguém. Mais alguém, diga eu. Porque não há em nós perfeição, a gente precisa de Cristo. O meu caráter precisa estar sujeito a Cristo, porque de mim mesmo eu sou imperfeito. Quem está entendendo, gente? Pelo amor de Deus. Que isso, pastor? Eu vim para uma igreja pensando que o pastor aqui ia ser perfeito. Não, irmão. Perfeito é só no céu. Aqui na terra vai ser tudo imperfeito. A diferença é entre quem assume isso ou quem vai tentar enganar o povo fingindo ser um herói, que não existe. O meu herói morreu na cruz, ressuscitou, já deu a vida por mim e por você. Agora a gente segue todo mundo junto a ele. O nome dele é Jesus. Jó está dizendo, no bem bom todo mundo estava aqui. Quando eu preciso, quando estou frustrado, quando estou sofrendo, cadê? Olha o que a gente precisa aprender. Põe o próximo tópico, por favor. Nem todos compreenderão suas lutas e dores. A gente espera que todo mundo compreenda. A gente espera que todo mundo compreenda como é que a gente acordou, como é que começou a nossa semana. A gente espera que as pessoas compreendam a nossa impaciência em alguns dias. A gente espera que todo mundo compreenda. Mas nem todos compreenderão suas lutas e dores. Pessoas se frustram entre si. Acabei de falar disso. Não pare por isso. Não pare. Hoje eu estou aqui só para te encorajar a continuar na presença de Deus. Talvez domingo você tenha saído daqui dizendo, agora sim, pastor, eu fui diante do altar, eu chorei, eu perdoei. E quando foi segunda você percebeu que o perdão não foi como você gostaria que tivesse sido. Alguém já passou por isso na vida em algum momento? Diga amém. Eu nem vou perguntar se foi essa semana, que você pode ficar constrangido. Mas volta naquilo que eu falei. O processo do perdão está acontecendo, continua firme. Não pare. Pastor, eu fui lá e perdoei, esperava que a pessoa ia ficar feliz por eu falar que perdoava, ou eu fui pedir perdão, esperando que a pessoa... Eu estou vindo só com um remedinho, porque a mensagem boa foi domingo. Eu estou vindo aqui só com um remedinho. Eu estou vindo só para remendar o que pode ter acontecido depois disso. Porque tem mensagens, irmãos, que destravam a nossa vida e a gente sai com tudo e diz, agora vai. Mas ao longo da caminhada ainda teremos obstáculos. E a gente precisa continuar ouvindo a voz de Deus. Quem está entendendo? Por isso, quem sabe não perde um domingo, não perde uma quarta. São sequências. É um tratamento completo. É um tratamento, a gente precisa dar continuidade para a coisa acontecer. Não para no meio do caminho. Vai adiante. Vamos lá, verso 18 agora. Verso 18. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber, aliás, e morrem ali. As caravanas de Temá procuram essa água, e os viajantes de Sabá esperam encontrá-la.
contam com ela, mas se o quê? Decepcionam. Quantas pessoas decepcionadas, esperando desfrutar dessas águas. Que águas são essas, pastor? As águas do refrigério quando a gente está em desespero. As águas aqui, sabe o que Jó está falando? Esse momento especificamente, Jó não está falando mais de Deus, ele falou de Deus naquele primeiro momento, pedindo a Deus para levá-lo. Aqui ele está falando dos amigos. Eu esperava que vocês teriam compaixão, eu esperava que vocês trouxessem águas para ser um refrigério, mas parece que vocês estão apagando incêndio com gasolina. Uma das maiores e principais missões que eu recebi no ministério, e uma das primeiras também, no meu começo de caminhada ministerial, eu ouvi de um grande homem de Deus, um homem com um ministério muito relevante. Ele disse: Rogério, você vai apagar um incêndio. E me enviou em um local para apagar um incêndio. Para a glória de Deus, não foi através de mim que ninguém foi queimado por aquele incêndio ou se assustou pelas chamas daquele incêndio. Porque eu entendi que eu não poderia apagar incêndio com álcool ou com gasolina. Nós precisamos ter discernimento. Tem gente que quer até ser gentil, mas acaba falando que não deve. Até para apagar incêndio a gente precisa saber o que está usando. Se você usar líquido em um incêndio que a origem dele é um curto, é um problema elétrico, o que vai acontecer? O Zé Paulo já fez assim: misericórdia, pastor. Só de pensar. Você precisa saber como é que apaga aquele incêndio. Pastor, e como que eu vou saber? Se relacione com Deus todos os dias. Ele sabe até da faísca que à tarde vai aparecer, do atrito, da pequena chama. Ele sabe de tudo que eu e você ainda não sabemos. Ele enxerga todas as coisas em todo tempo. Ele é onipotente, tem todo o poder. Onisciente, sabe de todas as coisas. E é onipresente, está em todos os lugares. Enquanto você está aqui, você não precisa ficar desesperado em como está a tua família em casa, porque Deus sabe. Você só precisa ficar conectado, porque se Deus falar, estende a mão e ora logo. A gente quer investigar, quando na verdade a gente deveria interceder. A gente quer investigar o que aquela pessoa está aprontando, quando na verdade a gente deveria interceder, porque Deus sabe tudo que aquela pessoa não apenas está fazendo, mas o que ela está pensando e por que ela está agindo assim. Quem está entendendo? Jó está dizendo: e aí, não tem ninguém para vir apagar o incêndio? Não tem ninguém pelo menos para conversar comigo e dizer: Jó, eu sinto muito que você está passando por isso. Rapaz, você sempre foi um cara bacana. A gente não sabe, tem coisas que a gente não sabe o porquê, mas eu estou aqui só para conversar, só para você desabafar. Não, os amigos de Jó, glória a Deus, que eles foram lá, o resto vai embora. Os amigos foram lá, a mulher de Jó ficou com ele, apesar de tudo ficou ao lado dele. Tem mulher que por muito menos larga o marido. Mas todos eles não conseguiam falar nada de positivo para Jó. Irmão, talvez esse, e eu tenho certeza que você não veio por acaso, Deus não pôs essa palavra no meu coração por acaso. A pastora Vanessa poderia estar trazendo uma mensagem brilhante aqui, e eu deixei ela de sobreaviso. Mas desci aqui até o meu último momento. Deus, eu sei que o Senhor pode me curar até o último momento. E Ele curou. Você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe sabendo o que você está vivendo ou o que você tem para viver. Então agarra essa palavra. Agarra essa oportunidade. Agarra o que Deus está falando, fazendo hoje aqui. Você não sabe, eu não sei, a gente não enxerga além da nossa capacidade, mas Deus enxerga. E Ele já nos está antecipando com a palavra certa. Ele está antecipando com a oração certa, com o posicionamento certo, com o alinhamento certo. Talvez você diga: pastor, não tive ninguém que me ouvisse. Que, sabe, só falasse: estou aqui do teu lado enquanto a vida está doendo. Deus te trouxe aqui para dizer: eu nunca saí de perto de você. Eu nunca te deixei lutar, chorar ou vencer sozinho. Nunca. Ele está com a gente. Lembra, nem todos vão compreender. Não pare por isso. Nem todos vão entender suas lutas e suas dores. Continua. Por quê? Jó 19, 25. Vamos lá? Jó, capítulo 19, verso 25. 25 e 26. Está escrito assim, ó: quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, Ele se levantará sobre a terra. Olha que lindo a confiança de Jó em Deus.
Eu sei que as coisas não estão boas para mim, mas o meu Redentor está vivo. A qualquer momento Ele se levanta. A qualquer momento a minha situação muda. Porque eu não estou indo contra nenhuma decisão de Deus. Lembra que a gente leu isso no início? Quem lembra disso? Eu não neguei a palavra do santo. Eu não neguei a palavra de Deus. Eu não fui contra as decisões de Deus. Eu não quebrei minha aliança com Deus. Então eu posso estar vivendo os piores dias da minha vida. O meu Redentor está vivo e eu sei que Ele vai se levantar. E quando Ele se levantar, Ele leva eu com Ele, porque Ele é o meu Redentor. Quando a gente não nega a palavra de Deus nos eleva. Eu vou dizer de novo, quando nós não negamos a palavra de Deus nos eleva. Como assim? Quando você não nega a palavra de Deus, você a exalta. E junto de exaltar aquela palavra, de colocar aquela palavra acima da sua dor, sofrimento, batalha, junto dela vai também o seu testemunho. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Nessa noite Deus está levantando testemunhos aqui. Eu viajei e na viagem, na hora de embarcar, não sei, recebi uma mensagem do Paulo, acabei nem respondendo, porque embarquei, aí fico sem sinal, e quando volto aquele monte de mensagem. Mas o testemunho que domingo, inclusive, ele compartilhou com a igreja. Testemunho lindo, incrível. A irmã Clésia compartilhou na outra semana. Testemunho maravilhoso. Cada testemunho que nós recebemos no mês de abril, caminho de milagres. E às vezes, muitas vezes, onde as pessoas menos esperavam, numa palavra simples, nos pequenos milagres, nas pequenas bênçãos de cada dia. Sabe, quantas pessoas fizeram um voto com Deus? Deus, se eu fizer isso na minha vida, eu vou fazer aquilo. E desonraram o seu voto, e estão afundando, e vão afundar cada vez mais. Jonas fez um voto de ser profeta de Deus. Quando ele negou ser profeta de Deus, ele foi lançado nas profundezas do oceano. Por misericórdia, Deus enviou um peixe. Tem gente que está dentro da barriga do peixe. A misericórdia de Deus, a bondade estão seguindo, guardando a pessoa, esperando ela tomar a decisão de dizer: Deus, eu vou voltar. Gente, imagina o Jonas, presta atenção aqui, Jonas. Deus, me perdoa, se o Senhor me der uma chance, eu vou então pregar onde o Senhor quer. Eu vou pregar em Nínive, eu vou honrar o meu voto. Aí Deus fala: tudo bem, Jonas, eu vou te dar essa chance. Espera aí, Deus. Mas assim, eu estou dentro da barriga desse peixe, está tudo sujo aqui dentro. Todo aquele alimento, líquidos, ácido, do processo digestivo. Faz assim, Deus, dá uma lavadinha aqui, vamos trocar minha roupa, dá uma ajeitada em mim. Não, Jonas, você vai do jeito que você está. E depois você começa a ajeitar a tua vida. O problema nosso é que a gente diz que vai honrar a Deus só quando as coisas se ajeitarem. Não é assim que funciona. A gente honra a Deus assim, em que Ele cumpriu a parte dele no voto, a gente cumpre a nossa do jeito que a gente está. E ali as coisas começam a mudar na nossa vida. Quem está entendendo? Jonas não teve um tempo para se ajeitar. Deus, espera aí, Não, Jonas, vai honrar o teu voto. Vai. O que o Jó está entendendo? Deus, eu estou aqui, em decomposição, eu estou leproso. E não tem ninguém que me apoie. Mas eu não vou ir contra a tua palavra. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que quem pode me salvar está vivo. Eu sei que os homens podem ter me deixado sozinhos. Eu sei que as pessoas podem ter me frustrado, decepcionado. Mas eu não vou parar, porque o meu Deus está em movimento e eu estou junto dele. Põe o próximo tópico para mim, Ana, por favor. Mantenha e renove sua esperança. Lembra que o Jó estava sem? Mas aí ao longo da caminhada ele renova a sua esperança. Como que ele renova a esperança? Ele tinha, em Jó 6 a gente leu que ele falou: não tem mais esperança, e pediu a morte. E agora ele está dizendo que ele tem esperança. Como? Porque ele não negou a palavra. Presta bem atenção nisso. Quando você não nega a palavra, naquele momento você pode estar desacreditado. Mas segura a palavra, que daqui a pouco ela vai fazer você brotar de novo, como a gente já falou aqui hoje. Ela vai fazer você florescer novamente. Ela vai te fazer frutificar. Só não larga essa palavra. Ela vai mudar a tua vida. Pastor, mas não está funcionando agora. Mas fica agarrado com essa palavra. Vai chegar o momento certo. E você vai ver que valeu a pena não ter abandonado a palavra de Deus. Porque Deus nunca te abandonou. Mantenha e renove sua esperança em Deus como seu Redentor. Aqui e para a eternidade. Ele é meu Redentor aqui na terra e é meu Redentor para a eternidade. O
Quem é que acredita que Jesus é seu Salvador? Dá um glória a Deus. E Ele também não é aquele que te abençoa aqui na terra? Continua. Continua. Para a gente terminar Jó 42. Vamos lá. Jó 42, do verso 1 ao 6, olha o que diz. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Eu posso estar frustrado, os planos de Deus não. Irmão, presta atenção nisso aqui, que deve ser mensagem no decorrer desse mês. Deus frustra planos dos homens. Alguém acredita nisso? Prova disso, eu citei um aqui, Jonas. O plano de Jonas era ir para Tarsis, porque ele não queria pregar em Nínive. Deus frustrou os planos de Jonas. Nimrod e mais um monte de endemoniados tentaram construir a torre de Babel para afrontar Deus. Deus frustrou o plano daqueles homens, só confundindo as línguas. E a gente passaria uma noite. Paulo sai para prender cristãos, ele volta um cristão, preso a Cristo. Deus frustra os planos dos homens, mas ninguém frustra os planos de Deus. Deus entra no meio do caminho. Balaão, quem está falando comigo? Sou eu. O que você quer, a mula? E aí ele espanca a mula, e a mula conversa. Daqui a pouco a mula fala: Balaão, você não percebeu que eu sou uma mula, uma jumenta, e estou conversando com você? Aí ele: é mesmo, né? Estou conversando com a jumenta e nem percebi. Irmão, tem gente que está tão longe de Deus, que ouve o jumento desviado e não ouve o sacerdote consagrado. Eita, essa foi um coice. Foi um santo. Irmão, tem gente que está assim, ó. Estou decepcionado lá na igreja. Por quê? O irmão lá, o obreiro, o fulano te decepcionou? Não, foi uma pessoa que falou. E essa pessoa está desviada, mas ela me falou uns negócios. Quer dizer que agora a sua vida está sendo dirigida pelos desviados? Quer dizer que no teu coração tem uma raiz de amargura, quem plantou foi um desviado? Pega esse desviado para ser seu pastor. Pede esse desviado para ser sacerdote na tua vida e te abençoar. Porque sem perceber, o demônio levantou um sacerdote do inferno e você disse assim: tu és agora o meu sacerdote. Quem está entendendo? Gente, isso é igual filho. Os pais estão falando, estão aconselhando, estão corrigindo, porque amam os filhos. Chega um amigo rebelde, perturbado, que não respeita pai e mãe, que desrespeita, desonra todo mundo, e começa a influenciar, e o filho vai lá e dá ouvido. Ei, jovens, cabeça no lugar. Quem que é a tua influência? O perdido? O perturbado? Ou aquele que está servindo a Cristo? Quem é? Jó, ele olha ao redor dele e diz assim: não tem nenhuma referência aqui, mas Deus é minha referência, então eu continuo firme com Ele. Vai dar certo. Deus frustra planos que não são dele, mas ninguém frustra os planos de Deus. Ninguém. Olha o que Jó diz: bem sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Quem aqui tem promessa de Deus? Dá um glória a Deus aí. Ninguém vai frustrar os planos, promessas, sonhos de Deus na tua vida. E para a gente terminar, verso 7, vamos até o 11. Depois que o Senhor terminou... peraí, volta lá, deixa eu ler tudo aqui, volta lá. É importante eu falar aqui do 2 ao 6. Eu ia pular para o 7, mas vamos lá. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Olha os 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Sabe o que Jó entendeu? Não é tempo na minha vida de eu me levantar e querer dar lição de moral em ninguém, e nem mesmo confrontar Deus. E olha que Deus disse que Jó não pecou contra ele. Mas não é tempo. É tempo de eu sentar na minha realidade. Qual que era a realidade de Jó? Pó e cinzas. Ei, pare de tentar fugir da tua realidade. Encare-a em Deus. Como assim, pastor? Jó entendeu: eu preciso sentar aqui no pó e nas cinzas que viraram a minha vida e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Deus, por que a minha vida está assim? Deus, qual que é o propósito do Senhor?
Deus, mais importante do porquê é o que eu vou fazer daqui para frente. Porque tem gente que para a sua vida perguntando por quê, mas não pergunta o mais importante, o que eu faço daqui para frente. Aí a pessoa descobre o porquê e continua lá chorando pelo porquê. Irmão, eu não quero saber o porquê que apareceu essa doença, eu quero saber como ela vai sair, e é no nome de Jesus que vai sair. Eu não quero saber por que puxaram meu tapete e eu perdi o melhor emprego da minha vida. Eu quero saber o que Deus tem para mim daqui para frente. Porque ficar perguntando por que me fizeram essa maldade e eu não merecia, não vai me colocar de volta lá. Mas perguntar para Deus, Deus, o que nós faremos daqui para frente? Porque eu não estou sozinho nessa. O Senhor está comigo. Estamos juntos, Deus. No melhor e no pior, sou eu e o Senhor. Todo mundo pode ir embora, o Senhor não vai. Eu também não vou negar a tua palavra. Quem está entendendo? Jó passa a história dele debatendo com os amigos e com Deus, debatendo com os amigos e com Deus, e no final ele fala, Deus, era só eu parar, sentar e falar, e agora, Senhor, o que eu faço? Deus, o que eu preciso aprender? Sabe o que Jó aprendeu? Que existem frustrações na nossa vida, que se nós mantivermos como Jó manteve, sua aliança com Deus, retidão na palavra, confiança no seu Redentor, nós vamos sair daquela situação mais íntimos de Deus do que entramos, porque nós vamos ter experiências extraordinárias que outros não tiveram. Jó sai dali íntimo de Deus. Jó desenvolveu intimidade. Vamos lá, para a gente finalizar. Versículo, eu parei no 10, né? Não, 10 não, no 7, 6. 7 agora. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã, estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocausto em favor de si mesmo. Gente, é incrível, você lê na Bíblia, quando alguém ia pedir perdão, tinha que levar uma oferta. Quem está fazendo a leitura da Bíblia, o cronograma de leitura, leu lá. Falou mal de alguém, vê lá na lei de Deus, deu Moisés. Falou mal de alguém, fez fofoca, vai pedir perdão e leva uma oferta. Um presente. Gente, nós precisamos restaurar esse negócio aí, vai ficar bom o negócio do meu lado. E o pastor hoje não estava inspirado, o Espírito Santo fala assim, falou mal dele, tem que levar uma oferta. Irmão, brincadeiras à parte, mas por que Deus fez isso? Porque se não fosse pelo caráter, seria pelo bolso. Os amigos de Jó agora têm que fazer uma oferta de reconciliação. E tem que pedir a intercessão de Jó. Porque nenhum deles é sacerdote. Nenhum deles é íntimo de Deus. Nenhum deles é profeta. Tem gente querendo bancar o que não é. Tem gente interferindo em ministério, em posição que não tem nada a ver, que não tem autoridade sobre o assunto. E o pior é que tem gente que é tão bobinho que vai na onda desses. Está ouvindo a voz de quem não é sacerdote, de quem não é profeta, de alienado, religioso ou caído, e vai se tornar mais um alienado, mais um religioso ou mais um caído. Quem está entendendo? É Bíblia, gente, que eu estou dando aqui. Vamos lá, verso 9. Vou terminar o 8, eu não terminei de ler o 8. Por isso, peguem 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocausto em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como vocês merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de quem? De Jó. É quem tem aliança com Deus, mesmo além das frustrações. E o verso 10 diz, quando Jó orou por seus amigos, ou seja, não fica guardando nada de ruim com ninguém. Não deixa a frustração te impedir de viver o melhor tempo da tua vida. Você está às portas de viver o melhor tempo da tua vida. E muitas vezes ele vai ser inaugurado, orando por quem você domingo perdoou. Entra no processo do agora eu vou orar. Eu não falei para você ir atrás e trazer para perto. Falei isso? Falei sobre orar. Deus, abençoa a pessoa que eu perdoei e que me fez tão mal na vida. Deus, abençoa a pessoa que eu criei expectativa, esperava que ia me ajudar e me deu as costas. Deus, abençoa a pessoa que eu também fiz mal.
Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Nós vamos levantar a igreja rica aqui, em favor do reino de Deus. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos seus irmãos, suas irmãs, seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. Onde estava essa turma antes? Por que essa turma não veio antes? Lembra do verso 6? Não, 5 e 6? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, me tornei íntimo. Essa luta tornou eu íntimo de Deus. Retiro tudo que eu disse, falei bobagem, eu não conhecia, achava que conhecia. E me sento arrependido no pó e nas cinzas. Eu me assento na minha realidade para ouvir o que Deus tem a dizer. Quando você se assenta na sua realidade, para ouvir o que Deus tem a dizer. Senhor, me sara dessa frustração. Se prepara, porque quem não veio te ajudar vai começar a aparecer. Quem deu as costas para você vai começar a dizer assim, me perdoe. Os irmãos de Jó, as irmãs e os amigos, agora vieram para consolar, para confortar e trazer presentes. E Deus restituiu e mudou a história de Jó. Põe o último tópico aí para mim, por favor, para a gente poder orar e encerrar. Quem vai além da frustração desfruta de bênçãos muito o quê? Maiores. Restituição e intimidade com Deus. Essa é uma noite de restituição e de intimidade com Deus. Só quem crê diga amém.